Está começando mais um 8 e a Faixa. Eu tô aqui nas minhas férias em Vitória, no Espírito Santo, num quarto de hotel, e vou comentar com vocês a convocação da seleção brasileira que saiu hoje, 16 de março, vulgo dia do meu aniversário de 36 anos de vida. Então, se quiser me dar parabéns, já sabe, a melhor forma de fazer isso é colaborando com R$300 no financiamento coletivo do Peladranet, onde você vai gravar comigo ali na categoria Ouvinte Cris Cris. Então, se você puder e quiser gravar o Peladinho e me dar um presentaço de aniversário, te recomendo fazer isso, porque este é o seu momento. Na verdade, é o meu momento, porque é meu aniversário. Mas se você só quiser colaborar, também qualquer outro valor ajuda demais a impulsionar os projetos que tenho feito. Então, se você for fã do Peladinha, ouvinte assíduo, inclusive lembrando, né, para os ouvintes, que vocês podem assistir esse episódio e todos os outros 8 e a Faixa comigo em vídeo, se você for através do Spotify. Bom, eu tô com o microfone um pouco diferente hoje, eu vou tentar tratar o áudio para ele ficar bem parecido com o que eu já tô acostumado a publicar lá em casa em Araraquara, mas a verdade é que eu não poderia deixar de comentar. Nessa semana o Pelada vai ser um intervalo, porque eu tô de férias e tô aqui trabalhando o mínimo possível, mas não quer dizer que eu não tô trabalhando. Então, vim aqui na noite dessa segunda-feira, eu acabei de chegar em Vitória, acabei de chegar no hotel e tenho que comentar com vocês a convocação de Carlo Ancelotti. Vou começar posição por posição para depois chegar na polêmica do Neymar e aí a gente falar brevemente sobre o assunto. Polêmica não, né? Eu já imaginava que ele não ia ser convocado, ainda mais depois da presepada de Mirassol na semana passada. Mas muita gente considera isso polêmica. E eu gostei que eu entrei agora no post. Inclusive, eu percebi, né? Eu me toquei que o @Brasil no Instagram não é do país, né? É da CBF. Perfil @Brasil. Muito louco. Mas tanto o @Brasil quanto o Mr. Ancelotti, @Mr. Ancelotti, fizeram uma postagem em collab anunciando a convocação. E vou comentar, começando pelos goleiros, né? Alisson, Bento e Ederson. Para mim, inaceitável o Bento tá ali. Para mim, o Hugo Souza do Corinthians, que vinha sendo convocado, merece muito mais que o Bento. E digo mais, até o Ederson estar ali para mim já é uma aberração. Tudo bem, não vou reclamar tanto, porque o Alisson e o Ederson são uma dupla de goleiros que já se acostumaram a frequentar convocações, foram em Copa do Mundo, enfim, são goleiros confiáveis, mas o Ederson não vive o melhor momento. Eu preferia o Neneca, eu preferia o Hugo Souza, pra mim ele é o melhor goleiro em atividade no Brasil hoje, e ele merecia a convocação que vinha tendo. E eu achei até que depois do Ancelotti ter mandado pessoal observar ele no último clássico contra o Santos no domingo, que acabou em 1-1, eu achei que ele fosse ser convocado, mas acabou dando Alisson, Bento e Ederson. Na prática, o Alisson é o favorito, é o titularaço e será o titular durante a Copa toda. Defensores, vamos lá. Alexandro, do Flamengo, Bremer da Juventus, Danilo do Flamengo, Douglas Santos, Gabriel Magalhães, Ibáñez, Léo Pereira, Marquinhos e Wesley. Bom, vamos tentar separar por posição aqui, né? Eu acho que aqui tá a minha primeira grande crítica para essa convocação. Na esquerda, o Douglas Santos no Zenit e o Alexandro no Flamengo. Por mais que eu tenha críticas à longevidade do Alexandro na seleção, tudo bem, são nomes que, né, o Alexandro vem jogando bem pelo Flamengo e o Douglas Santos no Zenit, ele se apresentou bem na seleção quando convocado, né? Agora, o Danilo ser chamado na lateral, para mim, é inaceitável. Para mim, o ciclo do Danilo com a seleção já se encerrou. Ele jogou bem no Flamengo pela zaga. E pra mim ele é o Militão ao contrário, né? O Militão é um excelente zagueiro que pode ser aproveitado na lateral. O Danilo é um lateral ruim que pode ser aproveitado na zaga. Pra mim é muito melhor ter jogadores da função de origem ali pra estar nessas posições. O Wesley me agrada e eu acho que o PH, de fato, o Paulo Henrique do Vasco, não tinha mais condição de ser convocado desde o ano passado. Péssimas performances, acho que não dá mais pra confiar no PH num papel de seleção brasileira. Mas, cara, me deu um cheiro a hora que eu li a lista de laterais de convocados já pra Copa, sabe? Pra mim eu não sei se vai mudar muito disso não, sinceramente. A não ser que eles vão muito mal nos amistosos. Não sei se Danilo e Alexandro perdem a vaga. Eles são líderes pra esse time e acho que acaba sobrando muito no colo deles. Enfim, o Douglas Santos e o Wesley. Cara, o Wesley vem jogando muito bem na Roma. Quando convocado, se apresentou legal. E o Douglas Santos foi muito bem na lateral esquerda. Foi o melhor nome que o Ancelotti testou. E ele merece a convocação. Então, é isso. Agora, na zaga, cara, tem alguns problemas aí. Primeiro que a ausência do Militão, é claro, com lesão. E ele, pra mim, é um caso parecido com o Neymar em relação à condição física. A gente não sabe se ele vai ter condição, né, de estar na Copa. É um pouco assustador pensar nisso. Mas, de fato, hoje a gente tem Marquinhos e Gabriel Magalhães como dupla titular. Adorei o retorno do Bremer. Acho que é o mais merecido da zaga aí. E aí tem Léo Pereira, que eu confio nele,
Mas o Ibañez lá do Al-Ahly, vou falar a verdade pra vocês, tá? Ele tem uma cara de... Caraca, isso é uma cara de lobby inacreditável, assim. Ninguém tá vendo o Ibañez jogar. E aí, pra mim, vocês vão me desculpar. Jogador de campeonato árabe, na zaga, no setor mais sensível da seleção brasileira agora, a gente precisa de gente que a gente confie e não dá pra sacar um Ibañez do bolso. Pra mim, o Ibañez é o cara que tá aí mais guardando o caixão da vaga do Militão do que qualquer outra coisa. O Ancelotti parece que precisava botar alguém, aí pode ter havido algum... Não sei, cara, sinceramente, pra mim eu não consigo entender o Ibañez. Mas Bremer, Gabriel Magalhães e Marquinhos, pra mim, são 3 selecionáveis de Copa do Mundo. Pra mim, só tem uma vaga aberta na zaga, na seleção, e talvez uma 5ª vaga de zagueiro aí. E aí o Léo Pereira, o Léo Ortiz poderiam ser considerados. Enfim, acho que... Mas é difícil mesmo, tá? Pensar em zagueiro, porque os que vinham sendo testados ali, mesmo Beraldo e tal, não tá mais numa fase ok, e o Militão tem que voltar bem pra ser confiável pra gente. Então, pois é, difícil. Bom, vamos pros meias. São 5 nomes de meias, né, que eles colocaram. Andrei Santos, Casemiro, vale lembrar da lesão do Bruno Guimarães, é claro, né? E obviamente que ele é titularaço dessa seleção. Então, Andrei Santos, Casemiro, Danilo, Fabinho e Gabriel Sara. Cara, eu vou confessar pra vocês, de novo, não entendo o Fabinho, né? O Fabinho, ele era o banco do Casemiro durante todo o ciclo do Tite, agora ele tá no Al-Ittihad, não consigo entender quem tá observando o Fabinho pra entender essa qualidade nele. Acho que a gente poderia testar nomes mesmo aqui do Brasil, né, para levar. Gosto do Danilo do Botafogo, achei ele muito bom de bola. Entendo a ausência de alguns caras que não estão mais tão em alta, como o próprio Andrés Pereira, por exemplo, que tá jogando, mas sem nenhum tipo de destaque definitivo, né? E, cara, eu vou confessar que me agrada mais do que o Fabinho e o Gabriel Sara, tá? O Gabriel Sara, quando surgiu no São Paulo, surgiu com grande empolgação. Eu gostava de ver o Sara jogar. E eu tô contente pela convocação dele, pela chance. Agora, fica escancarada a dependência de Casemiro e Bruno Guimarães, né? Acho que o Andrei Santos, ele é o terceiro nome desse meio campo. Mas mesmo o Joelinton aí... Enfim, ninguém vingou, né? Os testados não vingaram. André, João Pedro e tantos outros aí que foram testados... João Gomes, desculpa, João Pedro é o centroavante. João Gomes, quero dizer, João Gomes lá do Wolverhampton. Eu acho que a gente tem aí dificuldades sérias no meio de campo do Brasil, que cada vez menos é um meio campo criativo, né? Cada vez mais o Ancelotti escancara que ele vai jogar com 4 atacantes mesmo, um dos atacantes fazendo o papel de 10 que recua um pouco mais, que vai ter que ajudar um pouco mais na defesa, mas... Cara, sinceramente, eu assim, gosto de 60% dos nomes com muito afinco, né? Casemiro, Andrei Santos e o Danilo. Gabriel Sara, pra mim, é uma aposta interessante. E o Fabinho, pra mim, cara, se ele for um nome de segurança, é que ele cale minha boca, tá? Mas eu, como eu não tô acompanhando nada do Fabinho, cara, é difícil acreditar que ele deveria estar na Copa, sinceramente. Pelo ciclo atual, a gente tem tanta gente no Brasil que poderia ser considerada. E eu cito o Andrés Pereira como um dos nomes pelo que ele já fez no Palmeiras. E me surpreende um pouco a ausência do Paquetá. Assim, pela bola que ele tá jogando, não surpreende, tá? Porque ele não tá jogando bola pra Copa do Mundo. Mas ele voltou ao Brasil com um projeto específico de voltar pra Copa do Mundo. E, cara, não está aí Lucas Paquetá. É um pouco surpreendente quando a gente pensa em normalidade. Isso me agrada um pouco, tá? Isso mostra que tem algum trabalho do Ancelotti que é muito mais do que o Dorival vinha fazendo, de simplesmente manter os mesmos nomes e fazer um jogo mais seguro, jogando pra mídia e jogando pros nomes, né? Pro nome que fala mais alto, quero dizer, tipo, pro cara que joga só com o nome e joga menos com bola e tal. Então, a ausência do Paquetá me agrada, pelo momento que vive o Paquetá, um momento muito conturbado, um momento que não tá legal de assistir o Paquetá jogar. E aí temos atacantes. Cara, a principal boa notícia é o retorno de Endrick como primeiro nome dessa lista, né? Endrick está de volta à seleção brasileira. E aí nós temos Igor Thiago tendo uma primeira chance também do Brentford, ele que é vice-artilheiro do Campeonato Inglês, faz uma campanha espetacular de Premier League num time muitíssimo modesto, apesar de modesto, ocupa hoje a 7ª posição do Campeonato Inglês, 4 pontos atrás do Liverpool, 3 pontos atrás do Chelsea e à frente do Newcastle, por exemplo, né, à frente do Everton, enfim, times de selecionáveis. Então nada mais justo do que essa chance que é dada ao Igor Thiago nesse momento. Para mim, é o grande nome da convocação da centroavância, e no ataque também tem a chegada
do meu garoto, do meu menino. Torci muito por ele, Ryan, na seleção brasileira. Ele que já desde o Vasco vinha merecendo ser observado pelo Ancelotti. E aí nós temos figurinhas já carimbadas que vinham sendo convocados sempre, né? Nem vou falar de Rafinha e Vini Júnior porque é chovendo molhado, mas precisamos falar de Matheus Cunha, que para mim é o terceiro grande nome do ataque do Brasil hoje em dia, confirmado, é o Matheus Cunha. Estevão tá machucado, não pôde ir, talvez nessa vaga que veio o Endrick ou o Ryan. Imagino que talvez o Endrick joga mais pela direita, o Ryan tá jogando mais pela esquerda no Bournemouth, mas pode jogar nas duas também. Temos Luiz Henrique, ele ainda ex-Botafogo lá na Rússia, que pra mim segura a sua vaga na seleção brasileira com a ponta dos dedos, assim. Se o Ryan arrebentar nessas datas FIFA, se ele tiver chance e for melhor que o Luiz Henrique, não tenho dúvida que essa vaga pode ser roubada, porque é o lado direito onde joga o Estevão, e o Luiz Henrique deveria ser o titular, se a gente parar pra pensar. Apesar que, né, vamos falar todos os nomes só pra não esquecer de ninguém. Falei do Gabriel Martinelli, outro nome pra mim que tá na Copa já então. Dos atacantes, Endrick briga por vaga, Martinelli tá na Copa, Igor Thiago briga por vaga, Luiz Henrique briga por vaga, Matheus Cunha tá na Copa, João Pedro briga por vaga, apesar de merecer muito essa pole position no ataque, daqui a pouco eu falo disso. Rafinha tá na Copa, mais do que ninguém, Ryan briga por vaga, Vini Júnior tá na Copa, né? E aí vamos falar de time, né? Como é que eu acho que ele vai armar esse time, o Ancelotti, para jogar contra a França e Croácia. Na minha visão, Alisson é goleiro indiscutível, na lateral direita tem que ser o Wesley, Marquinhos e Gabriel Magalhães, e na esquerda tem o Douglas Santos de titular. Não acho que o Alexandro vem para ser titular, acho que o Douglas Santos impressionou mais o Ancelotti nas chances que teve. No meio-campismo, né? Meio-campismo, bonito, mas nos meio-campistas tem Casemiro como volante titular, como segundo volante seria o Bruno Guimarães, mas no seu lugar deve entrar o Andrei Santos. Acho que o Fabinho é muito mais um banco do Casemiro do que do Bruno Guimarães. Então chuto que Casemiro e Andrei serão nossa dupla de volantes nesses jogos de titular. No ataque, acho que vai vir o tridente Cunha, Rafinha, Vini Júnior na armação das jogadas, com o Vini sempre pela esquerda, Cunha e Rafinha intercalando pela direita, trocando bastante, o Rafinha tentando trocar um pouco com o Vini subindo um pouco pro ataque, e o João Pedro deve ser o centroavante. Confesso que eu gostaria de ver o Endrick nessa posição sendo testado, pelo menos em um dos jogos, com mais tempo. E aí, eu acho que também gostaria de ver uma posição com Matheus Cunha de falso 9, Vini Júnior na esquerda, Rafinha centralizado e na direita Ryan ou Luiz Henrique. Acho que é uma formação mais móvel e com menos poder de finalização embaixo da trave, mas eu se fosse o Ryan, inclusive esse cara, eu aposto demais que ele ganha muitos pontos com o Ancelotti. Acho que o Ryan, vindo de trás, invadindo a área, ele tem hoje um potencial e uma força, um poderio de chegar no ataque que poucos no mundo têm, sem sacanagem. Ele talvez não seja o cara com as melhores decisões, ele talvez não seja o jogador com mais preparado, ele é muito jovem, mas, cara, pra mim ele é o único que traz algo de diferente, não com a mesma qualidade do Estevão, mas algo de diferente, né? Algo de inovador, alguma coragem de ir pra cima que o resto do time não tem. E muito se falou na ausência de Neymar, né? Eu gostei muito de cara que comentou aqui, por exemplo, tem um comentário aqui no post da seleção, Danny Boy Oficial, falando sem Neymar, sem Neymar, sem Hexa, né? E eu tenho vontade de responder com ele também, né? Porque não teve Hexa com o Neymar até agora, né? Já foram 3 Copas do Mundo com ele e não chegou. Então não vejo muita diferença de estar o Neymar lá ou de não estar o Neymar, sendo bem honesto, em relação a resultados, né? Aliás, o último título do Neymar pela seleção brasileira, que eu não conto a Olimpíada, vocês sabem disso, porque a Olimpíada é um título sub-23, né? É um título que você só pode convocar jogadores jovens e trazer 3 no máximo na lista acima dos 23 anos, pelo que eu me lembro a regra é essa, 23 ou 24, não lembro muito bem, mas o futebol olímpico é categoria de base, não é categoria profissional geral, né? Tem um limite de idade. Então o último título de Neymar pela seleção, e o seu único título praticamente, é a Copa das Confederações de 2013. Fazem 3 anos que o Neymar não levanta uma taça pela seleção principal. Então, de fato, eu acho coerente, né? Pelo que o Neymar não tem apresentado, pela forma física questionável, pela ausência em Mirassol, eu não consegui esperar outra forma. E aí, nem quero entrar na conspiração, na torcida de se ele vem em maio ou não. O Neymar tem um longo caminho pela frente, um caminho duro pela frente. Se ele quiser ser convocado, ter uma chance de ser convocado, ele tem que provar mais do que nunca. Só o nome Neymar, acho que o recado de Ancelotti agora
é que só o nome do Neymar não vai levá-lo à Copa do Mundo. E você, o que é que você acha disso? Manda seu comentário lá no nosso post no Spotify, na área de comentários desse episódio aqui. Queria agradecer a todo mundo, queria agradecer a Originais do Fute, que é uma loja de artigos esportivos que trabalha com produtos novos originais. O link tá na descrição do episódio e ela trabalha tanto ao vivo quanto no site com um cupom de 10% de desconto do Peladinha, cupom PELADA10, 10% de desconto na Originais do Fute para você comprar. Você que coleciona camisa de time, eles também têm a Mystery Box, que inclusive nesse mês está em último mês com valor antigo, vai aumentar o preço a partir de abril, então se quiser dar uma conferida também, dá uma olhada, mas a Originais do Fute é uma parceira longeva do Peladranet, também aqui no Oito é Faixa, te convido a acessar o link que está na descrição e conferir os produtos deles. Cara, são muitos produtos mesmo, tem muitas peças diferentes no catálogo, algumas delas inclusive de colecionador, em última unidade. Você que coleciona, você que curte camisa de time, vale muito a pena dar uma navegada. É isso, gente, obrigado, vou continuar com as minhas férias aqui. Beijo, um queijo pra todos vocês, ajudem no financiamento coletivo, me mandem parabéns nas redes sociais também, porque eu mereço, afinal de contas, né? É meu aniversário. Beijo, um queijo. E até o próximo programa. Quinta-feira tem Peladranet, um intervalo maravilhoso comigo, show do Vitinho e Jonathan Marques. É o Joninho Vida, esqueça tudo. Beijo pra todos vocês. Tamo junto, alegria.